Boa tarde, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Nambula, com amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Nambula. Hoje vou abordar um outro assunto diferente. Vou sair um pouco do eixo do futebol também, Copa do Mundo. Vou sair um pouco do eixo da criminalidade, porque, como eu já disse antes, se a gente olhar cada dia uma reportagem de uma criança morta dentro de casa, eu ficaria até dezembro falando sobre isso, não teria fim. E o mais triste de tudo, além da criança morta, lógico, né, é a impunidade dos canalhas que fazem isso, né? Pai, mãe, madrasta, padrasto. Por mim, essa gente canalha toda aqui pegaria uma pena perfeita e nunca mais sairia da cadeia, mas... Ou seja, eu ficaria louco de falar isso todo dia. Mãe e padrasto matam em 2 anos, sempre isso. De 4 anos, espanca, quando não morre espancado. Então, eu vou dar um tempo um pouco de falar sobre isso, porque eu vou te contar. Esse país nosso virou um país de pessoas muito malignas, pessoas ruins mesmo. Por isso que a lei tem que funcionar, por isso que o Brasil está tão revoltado com o caso daquela Monique. Aquela mulher tem que ir para a cadeia, para que outros exemplos não fiquem impunes. Mas enfim, o papel da igreja é orar, fazer seu trabalho, e a gente vê o mundo da forma como está, e as igrejas fazendo o quê? Não estão fazendo grandes coisas, nem orando, para que o diabo ele não tome conta dessa nação. Estou vendo um vídeo aqui dessa mulher aqui, da mulher de Deus, falando sobre falso cristianismo. Eu peguei esses 2 vídeos aqui porque esse vídeo aqui ele tem valor no que está falando. Esse vídeo aqui eu não vejo muita verdade aqui. Eles estão falando da igreja, uma igreja Assembleia de Deus, comemora o jogo da Copa dentro da igreja. Assembleia de Deus, uma igreja evangélica decidiu reunir todos os seus fiéis dentro do templo para poder celebrar o jogo da Copa. Só que não diz quando, só que neste último sábado, dia 13. Esse vídeo aqui é mentiroso. Por que esse vídeo aqui é mentiroso? Eu vou te falar, eu sei que as igrejas têm errado muito, as igrejas têm vacilado. Quando a igreja está errada, eu falo mesmo, quando a igreja é de Deus mas eu vou mostrar para vocês que esse vídeo aqui está tendo um anseio, um apelo para poder querer falar mal das igrejas, numa situação que não é real. E onde está isso? Vamos aqui. Oi, Brasil! 2-0 em que? Aí eu pergunto, quando que foi isso? Foi 2022, 2016, 2016 não. 2022, 2018 ou 2014? Quando foi isso? Não, porque até agora eu não sei quem que o Brasil venceu de 2-0. Amistoso? Não, que falou o jogo da Copa. Então você vê que isso aqui é um vídeo montado ou mentiroso, eu não sei. Mas se pode ser de alguma Copa, de algum outro ano, que não seja desse ano aqui. Porque até agora, que eu saiba, o Brasil ele fez a excelente partida de ganhar de 1-1 de Marrocos, né? Sim, o Brasil ganhou de 1-1. Vocês têm que entender que o Brasil ganhou de 1-1, porque se perdesse de 1-0 ia ser horrível. Então, o Brasil ganhar de 1-1, e sem pensar que o Brasil tinha a chance de virar, porque não tinha mesmo, só foi fogo de palha. Mas enfim, aí colocaram isso aqui pra falar, se isso aqui é uma coisa desse ano, eu acredito, com certeza não é. Pode ser de outro ano? Sim. Nós podemos avaliar isso aqui também. O que queres que eu te faça? Já pode responder. Minha missão pra depois subir. Pagode dentro da igreja, que coisa linda, né?
Enquanto isso, a função da igreja que é orar para Deus converter o mundo deteriorando, o mundo se destruindo, o mundo chegando ao colapso moral. Por que o ateísmo está crescendo? Por que a incredulidade está crescendo? Por que as pessoas longe de Deus, presbítero Alex? Por quê? Isso aqui. Com certeza, isso aqui não é de agora. Isso aqui não é de agora. Fala a verdade. Não é de agora. Não adianta dizer que foi... como eu falei, a internet, ela mente muito. Eles pegam um vídeo de uma coisa e colocam duas outras reportagens em cima. Por exemplo, cara matou a esposa. Aí bota uma reportagem de um cara que esfaqueou com a cara de um cara que deu tiro com a reportagem de um cara que esquartejou. Eles pegam um três e fazem uma só. Ou seja, são postagens que dão aquela sensação, mas tudo mentiroso. Então, pode ter sido uma igreja comemorou a Copa do Mundo? Pode ter sido, sim. Agora não. Qual foi o jogo que o Brasil fez que foi 2 a 0? Eu não sei ainda, não teve ainda. Então, o Brasil ainda vai jogar amanhã contra o Haiti. E foi só contra quem jogou contra Marrocos e, como eu falei, ganhou de 1 a 1. Mas, sendo 2022, 2018, 2014, pouco importa. Isso aqui tá errado. Ah, mas é uma estratégia para a pessoa não faltar o culto. Às vezes a pessoa tem jogo de Copa, falta o culto para assistir o jogo. E o que a pessoa tá fazendo ali? Tá indo buscar a Deus? Eu lembro que uma vez em 2002, eu morava em Bacaxá, estava pastoreando a igreja lá, a igreja que eu pertenci, a igreja evangélica do Amor Eterno, e esse irmão até já morreu. Aí o final do Brasil era de manhã. E tinha culto domingo de manhã. Não cancelamos o culto. Eu disse, não vou cancelar. Então, meu irmão falou, irmão, eu não vou, você também. Não adianta, irmão, eu não vou no culto, isso tá bom, não vai, eu sou não obrigado a ir. Ah, mas ninguém vai, isso não, o senhor está dizendo que não vai, mas não estou dizendo que ninguém vai. Graças a Deus foi e teve o culto. Não fechei a igreja, eu disse, não, então a gente pode fazer o culto então depois da Copa do Mundo, depois do jogo? Não, a pessoa deu valor ao final da Copa, problema dele. Deixou de buscar a Deus? Deixou de buscar a Deus. Foi uma, vamos dizer assim, botou Deus em segundo lugar, certo? Não estou dizendo que a pessoa depois não tenha se arrependido, não tenha buscado Deus, que foi algo que poderia fazer a pessoa perder a salvação. Até poderia, se a pessoa morresse de um infarto, o Brasil campeão, pentacampeão, e passasse tão mal e morresse naquela hora ali. Porque Deus estaria vendo que a pessoa deixou ele em segundo plano por causa de um futebol. Então a gente tem que avaliar muito bem essas coisas. Isso aqui é poder os membros da igreja. Sim, mas estão o quê? Estão adorando a Deus? Então vão buscar em casa. Então vão assistir jogo de futebol em casa. Quando Paulo falou quem tem fome, coma em casa, Paulo quer dizer o seguinte, vai fazer bagunça, vai fazer glutonaria, vai fazer lambança, faça na tua casa, não faça na casa de Deus. Quem quer assistir futebol, assiste em casa. Eu não vou botar telão dentro da igreja para poder até o pessoal ver, não. Não é uma festividade de final de ano, mesmo se fosse, não botaria telão com alguma coisa, uma programação mudando dentro da igreja. Você pode assistir futebol em casa? Posso, então assiste em casa, futebol em casa. Dentro da igreja é lugar para buscar a Deus. Não é que tá errado assistir futebol. Eu assisto futebol. Mas dentro da igreja, dentro da igreja. O que você faz em casa? Não é errado eu ter relação sexual com a minha mulher. Mas eu faço dentro de casa, faço dentro da igreja. Então, o princípio é o mesmo. Eu estou pecando? Não, é minha mulher. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou pecando assistindo futebol? Não. Mas então eu faço dentro da minha casa. É como a Bíblia fala, ou seja, é pecado você comer e se alimentar? Não. Mas o que Paulo falou? Quem tem fome, coma em casa. Não desrespeite a ceia do Senhor. Então, não desrespeite a igreja, o templo aonde você está. Então, esse caso aqui, seja lá qual ano foi, isso aqui, para mim, é um escárnio da própria igreja, do próprio ministério com a própria igreja. E hino em forma de pagode. Mas você já falou que você gosta de hino em ritmo de rock. Eu gosto do hino ritmo de rock. Só que rock não se dança,
no rock não se pula, mas eu não pulo rock na igreja, não fico fazendo assim na igreja porque o hino tem ritmo de rock. Eu tava vendo esse de um canal pela inteligência artificial, hinos em ritmos de rock, de metal pesado, hinos lindos, com letras lindas, parece até hinos da harpa, transformados em rock. Mas você vê falando de Jesus, Espírito Santo de Deus, você vê a espiritualidade no hino. A batida é linda. Eu falei várias vezes, até eu e meu irmão Zé Filho de Carvalho fizemos um vídeo sobre isso. Então não há problema, porque eu não vou dar lugar à carne e ficar dançando como tivesse no Rock in Rio. Mas a diferença do pagode aqui, que ele está aflorando a carne. Vocês estão me entendendo? A diferença não é porque, mas você gosta de um ritmo, eles gostam de outro ritmo. Mas olha, vê qual ritmo está aflorando a carne. E essa coisa de fazer isso aqui parece igual um boteco, um barzinho. Com pagode, assistindo o jogo da Copa, o Brasil ganhou de 2 a 0 e agora é o pagode. Só falta a cerveja e o cigarro que não tem. Mas a intencionalidade de ter um agrado à carne é imensa, é patente. Não há um agrado ao Espírito, não há uma reverência em louvor a Deus. Porque qual oração? Qual o significado de estar ali? Se estão ali se divertindo. Eu falo sempre o seguinte, a igreja, nós nos alegramos na presença de Deus. Nós não nos divertimos na presença de Deus. É uma diferença. Me alegrar e me divertir. Não, me alegrar, eu estou alegre com coisas boas. Você se alegrou, meu filho nasceu, glória a Deus. Você não se divertiu. Se divertir e se alegrar é diferente. Eu lembro bem lá, quando eu estava no Rio do Sul, o presbítero Lucas Murtas, ele falava muito bem, nós temos uma posição reverente na casa de Deus, nós temos uma posição irreverente dentro da casa de Deus. Então, são coisas que têm que ser tragas para os nossos dias atuais. É por isso que nós vemos o enfraquecimento dentro das igrejas. E muitos mais heresias surgem por aí. Mas vamos chegar nesse vídeo aqui. Me dá a minha vez. Joga pra cima e bate! Se você não vai, eu peço ali. Se você não vai, eu peço ali. Você não vai, não me percebe. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou. Caminhando Com esse sino, caminhando eu vou para Canaã. Quando eu entrei na igreja em 87, esse sino já existia. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Aí de novo. Aí fala, se Jesus já foi, eu irei também. Se Jesus já foi, eu irei também. Fala, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Esse hino tinha um ritmo de corinho, batendo palma. Sim, não tinha dúvida. Mas não tinha ritmo de pagode. Mas que desafinado também, cara. Poxa, brincadeira não, hein? Casta tá morrendo, caminhando eu vou, caminhando eu vou. É isso aí. Eu não sei quando que isso ocorreu, mas só para poder deixar bem claro, isso não foi agora, não foi nessa Copa, porque eles gostam de fazer essas montagens mentirosas, né? Como eu falei, em notícias de crime, de crianças mortas, de mulheres estupradas, de qualquer coisa. Aí você olha aquela notícia assim, no Facebook botam isso, no Instagram bota isso, no Quai, no TikTok, no Thread, no X também, você pensa que, poxa, quando vem uma reportagem montada com 3 assuntos diferentes e nada daquilo ali aborda a realidade. Igual fui pesquisar pela inteligência artificial o caso da mulher que envenenou as 2 crianças.
Pegaram 3 casos diferentes, montaram numa reportagem só e eu tive que destrinchar não há verdade nisso aqui. Enfim, mas o fato é que não importa quando foi isso aqui, não sendo nessa Copa mesmo, então já mostra que é uma coisa que já está entrando dentro das igrejas. Quando você vê esse mundanismo entrando na igreja, a igreja esquece de orar para Deus converter o mundo. A igreja esquece da função dela aqui na terra. E enquanto é isso, você vê isso aqui, ó. Violências, mortes, tudo. Quantas pessoas que podiam ter aceitado Jesus não aceitaram, cometeram atrocidades. E a igreja se preocupando com a amenidade. Vamos agora o vídeo dessa irmã aqui falando. Ele é muito bom porque ele é muito elucidativo. E esse vídeo, muitas vezes, ele vai ofender muita gente, mas é uma verdade que tem que ser dita. Os cristãos, mas na verdade servem para o reino de Satanás. Vou te contar uma experiência minha pessoal. Uma certa feita, uma irmã, ela começou a falar em línguas, rodar e descer até o chão e tal. Coisa muito frequente. Ela conta de uma forma assim, pisando em ovos, assim, um pouco com luva de pelica. Mas só que ela não está sozinha nisso que ela vai contar. Isso já é coisa bem recorrente nas igrejas. E eu botei a mão na cabeça dela e ela manifestou com um demônio chamado caboclo lírico. E aí aquele caboclo, ele disse que ele tem fundamento dentro das igrejas. Tem muitos irmãos que falam em línguas, estão rodando no poder, estão usando roupas cristãs, mas na verdade servem para o reino de Satanás. Então, quando uma pessoa ela está numa igreja, ela tem que olhar a média das pessoas que estão em torno. As pessoas estão conquistando? Elas têm frequência de prosperidade? Porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é rompimento, é mentalidade. Sim, e também vamos colocar o seguinte. A pessoa fica 1 mês, quase 2 meses sem ir para a igreja. Aí um dia vem para a igreja, bota um corinho de fogo, um corinho de poder lá, a pessoa samba lá, rebola lá, no poder, começa a falar em língua, profetizar, o Espírito Santo está com a pessoa. Primeira premissa. Ela estava em casa, ela estava buscando, estava orando. Ela estava em casa, mas não estava na carne. Engraçado que isso sempre mais 70% das vezes com mulher, 30% com homem. É mesmo, presbítero? Não estou fazendo um dado machista nem misógino, não. Mas esse mover de rodar, vocês podem prestar atenção no que eu estou falando. 70% das vezes, e eu estou sendo bem generoso, acontece com mulheres. 30% com homens. Então estou colocando esse dado bem generoso. Aí, a pessoa está mais de 2 meses sem ir para a igreja, do nada, está rodando, está lá profetizando, está entregando, e está sendo como se fosse uma pessoa de Deus. Porque estava em casa, estava buscando, só Deus sabe da luta dela, só Deus sabe o vale que está passando, só Deus sabe da sua luta. Gente, eu estou cansado de ouvir essas falas de decoreba. Eu, em 39 anos de evangelho, presta bem atenção, eu nunca falei esse tipo de fala de decoreba. Eu não uso jargões, eu não uso o evangeliquez. Isso foi uma fala criada estava vendo na Rádio Betel, alguns pastores debatendo sobre o evangeliquez, o idioma do evangelho, dos evangélicos, dos cristãos. Fala varão, pessoa de fogo, que não sei o que, fala varoa, misericórdia, coisa que eu não falo. Uma vez na igreja lá também em Bacaxá, uma irmã e o pastor, ela é irmã do pastor, estava brincando, pulando nas costas dele. Eu passei assim, só ri, né? Ela pensou que eu tinha falado misericórdia. Ela chegou para mim, tinha passado há pouco com o ministério. Ela, irmão, o pastor e sua música, irmão, ele é meu irmão, tá? Eu sei, já sei já. Não, porque o irmão falou misericórdia, não sei o quê. Eu não falei nada disso não. Mas eu disse falou essa coisa. Não, só dei risada, que achei engraçado. Eles eram adultos já, né? Vocês, assim, amizade assim, de irmão se brincando assim. Eu disse, não, ela já tinha mais de 20, então mais de 20, aquela coisa descontraída. A gente estava num trabalho, ajudando a construir a igreja. Era um mutirão de pedreiro. Eu estava lá ajudando lá, tirando obras da igreja.
Ah, eu disse, não, irmã, não, em nome de Jesus, falei, ela disse não. Ah, porque ela pensou que eu tinha falado aquilo, né, que eu não conhecia eles ainda perfeitamente. E ele era casado, podia pensar, ela pensou que eu pensei em maldade, não, mas eu sabia. Mas o ponto fundamental é que eu tinha falado assim, misericórdia. Não, eu nunca falei essas coisas, nunca não tinha esse costume de falar. O que eu gosto de falar, que eu sempre falava, você está amarrado em nome de Jesus, coisas relacionadas ao demônio, coisas malignas. Por exemplo, assim, quando alguém falava assim, brincando assim, Alex, prova uma erva, prova uma maconhazinha pra ver se é boa, eu falava, você está amarrado em nome de Jesus. Você tá amarrado mesmo, capeta. Eu falava assim mesmo. Na cara. Que isso, Alex? Que isso é brincadeira. Isso é novo. Já com 18 anos, você falava disso. Com 20 e poucos anos. Então, isso sim era uma coisa que eu falava. Referente a uma coisa que eu vejo que é maligna, uma brincadeira. Ah, mas só brincadeira não. Não tem essa brincadeira comigo. Não tem essa brincadeira comigo de dizer, não, dá uma cheiradinha só que isso aqui pra mim que é bom. Eu falo, você tá amarrado em nome de Jesus. Isso vem do capeta. Não faço concessão de brincadeiras assim. Mas fora isso, falas, coisas relacionadas, o linguajar dele mostra que ele é cristão. Não é aquele linguajar que mostra que ele é cristão. O que mostra é a sua autoridade bíblica, você saber como falar, não, isso aqui é coisa do demônio, você saber como falar para um incrédulo e ele entender e ver Jesus em você. Essa a diferença. E o que essa irmã está falando é uma coisa muito séria. Para a pessoa ter um movido espírito da vida dela, sim, ela tem que ter frequência. Ela não quer dizer que a pessoa tem que ser próspera, como ela está dizendo aqui, evidentemente, para ter, não é isso aí. Mas é uma prosperidade de frequência na casa de Deus. A pessoa tem uma vida no altar com Deus. E essa vida no altar com Deus faz toda a diferença para que o Espírito haja ou não na pessoa. E ainda assim, sem confusão, sem aquilo de vai atrapalhar. Eu não aceito, e isso eu aprendi desde cedo. Alguém vai pregar, uma pessoa vai entregar na hora. Não, está errado. Pois a própria Bíblia fala sobre isso. O próprio Paulo falando em Coríntios, ou seja, uns querem profetizar, uns querem cantar, o outro querem fazer outra coisa, ter dom de língua. Não, uma coisa tem que ser dentro de cada momento. Se nós vamos falar, vamos fazer uma oração para a busca do Espírito Santo, aí sim, vai ter ali um mover do Espírito Santo ali. Momento de palavra, ninguém dá aleluia, glória a Deus, ninguém fica bagunçando nesse momento. É um momento de silêncio. É assim que eu aprendi. Então, muitas vezes, por falta de uma espiritualidade, por ter muito isso aqui na igreja, pagode, telões de copa, a carnalidade entra. E não tendo a espiritualidade com a carnalidade entra, qualquer espírito maligno fingindo ser de Deus vai enganar as pessoas. É você ser cercado, é você ter uma vida boa, é você ter qualidade de vida, é você ter noites de sono. Isso é prosperidade, o dinheiro é consequência. Vida boa que está falando não é riqueza. Você conseguir dormir bem, a irmã está sempre com insônia, não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir. A pessoa não está bem diante de Deus. A tua prosperidade, o teu sono bom, ou seja, se a pessoa não está bem, como é que ela vai estar podendo estar agindo como vaso de Deus realmente? Até porque a palavra diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Nós não podemos ter coração em dinheiro, nós temos que ter o coração em Cristo. Então a prosperidade é a consequência de quem anda com o coração em Cristo. Ele vai te prosperar, não tem para onde correr. Isso aí é uma consequência de quem caminha com Cristo, é viver a prosperidade. É só você ver os 6 que alimentaram multidões e ainda tiveram sobras. É só você ver o chamado de Pedro, que teve que jogar a rede e lançar e não conseguir segurar de tanta prosperidade. Então isso é consequência. Quem tem um coração focado no reino vai viver a prosperidade. Não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade. E muitas pessoas não estão rompendo dentro das igrejas porque elas estão conformadas. E o conformismo é um espírito de negligência. Tem muitos irmãos que falam em línguas, estão rodando no poder, estão usando roupas cristãs. É exatamente isso. Isso aqui é algo já antigo, é algo que nós vemos, ou seja, a pessoa não tem um testemunho de vida. Então, sem esse testemunho de vida cristã, é um testemunho do que aconteceu, do que ganhou, do emprego que conquistou, que vai fazer ela ser mais espiritual para poder o Espírito Santo agir. Isso que essa irmã está falando
não é querendo que eu estou me gabando, lógico que não, mas isso eu já aprendi desde os anos 90, quando começou a tal era do cair no poder, a tal era do roda-roda. Eu tinha 16 para 17 anos. E eu lembro muito que meu amado pastor Sidney falava, não sei se ele está vivo, nunca mais tive contato, não sei se é meu amado pastor Sidney ou se meu saudoso pastor Sidney. E ele dizia o seguinte, na minha primeira igreja quando eu comecei, aqui na nossa igreja isso nunca vai acontecer. Enquanto eu for vivo, eu vou pastor aqui, essas coisas vão acontecer. E se cair aqui rodar, pode botar a mão que é demônio. Eu lembro que antes os outros assembleanos não gostavam quando eu falava isso, quando ia lá visitante, ele falava que ele botava a mão, a pessoa ficava fazendo coisa diferente que não era de Deus, caía e dizia que nós que botamos esse demônio neles. Então, como eu estou dizendo, desde os anos 90 eu já tenho conhecimento disso. E o que essa irmã está falando aqui está corroborando. Mas o que é mais assim, impressionante é como a igreja retrocedeu no conhecimento. Por quê? Mais uma vez, sem querer me gabar, sem querer parecer ser prepotente. Eu já sei disso que ela está falando desde 1991. Vou botar assim, desde 1991. Eu já sei disso. Eu já sei disso desde 1991. E é curioso que tem pessoas hoje nas igrejas, em pleno 2026, e não sabem disso. Cair no chão, fica lá estatalado, aí bota o negócio para cobrir a irmã, porque tá de saia tudo. Disso, não deixa cair, tira, não, tá caindo no chão, não, eu oro. Quando começa aqui, ó, vai cair ou não, não, tem que tirar o paletó e cobrir. Opa, meu paletó novo, limpo, lavado, não. Minha esposa mesmo fala, e se a pessoa tiver com demônio, vai encher teu paletó de demônio? Não. Eu oro, não deixa a pessoa cair. Mulher também, não deixa, não. Não, isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha, isso é um escárnio para a obra de Deus. Se eu tiver com um terno novo, não. Me desculpe, mas não vou fazer isso. Não vou fazer porque isso aí é uma coisa. Então bota a mão, pode levantar, pode sair. Que eu sei que joga no chão é o Mulu. É o Mulu que joga no chão. Então é algo que nós temos que ter uma consciência espiritual, não ter a meninice espiritual. Essas coisas acontecem por vários sentidos. A meninice espiritual, a falta de aplicação na palavra de Deus, a carnalidade entrando na igreja e simplesmente a pessoa agir pela emoção. Gosta de ver isso aí e simplesmente acha que isso é a lei de Deus. E uma coisa que eu reparo das pessoas que criticam as igrejas, infelizmente, eu tenho que dar razão aos incrédulos quando falo. Por que esse tal mover do espírito só acontece quando tem um hino batido com a bateria, com a guitarra, com o violão, esses corinhos de fogo? Por que não acontece sem nada disso? De fato, mistura a emoção, o harmônio e tudo menos realmente o poder de Deus. Então é realmente algo que tem que se avaliar, tem que se ver, para que não venha a ser uma igreja cheia de heresia. Porque quando a igreja ela começa a ter heresias, ela não tem palavra de vida, de verdade, para alcançar o mundo. E o que acontece com o mundo? Isso aqui, ó. Devastação, destruição, crianças mortas, adultos mortos também, a violência desenfreada e ninguém ganhando ninguém para Jesus. Então o que nós vamos ficar entendido nisso, ou seja, para quem é cristão que está entendendo o que estou falando, não é que eu quero que você comece a olhar com maus olhos a sua igreja, mas se viu um movimento que é diferente, ore a Deus. Deus, se é de Deus, vai continuar. Se for demônio, faça cair por terra. Eu oro sim. Eu estou lá no meu canto, estou vendo a pessoa, Deus, se for teu espírito, tá bem. Quem sou eu para poder ir contra o espírito do Senhor? Mas se for demônio, faça cair por terra. Cai por terra, se for demônio. Bom, é isso só que eu queria deixar, não quero mais me estender nesse assunto. Eu sei que é complicado, que é difícil, a pessoa tem seu ministério, tem a sua doutrina, eu não posso fazer nada, mas bom seria se a pessoa pedisse a Deus direção, para ver se você está ali na igreja, é Espírito de Deus ou Espírito do Anticristo. Bom, aqui é Alex Mambula comunicando, deixando uma ótima tarde para vocês, deixe seus comentários, se vocês concordam com a minha visão bíblica, pode falar. Se vocês discordam de mim, pode falar também, não tem problema. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Está em cima do muro? Comente também. Ajude esse canal a crescer, a expandir e ter um alcance cada vez maior.
Meu muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Mais uma pessoa do meu trabalho se inscreveu, me ajudou. Meu muito obrigado mesmo. O nome dela, meu Deus do céu, eu esqueci. É a Esther. Não Esther da igreja, jovenzinha. Mas uma jovem lá do meu trabalho. Que se inscreveu e está me ajudando também. Rumo a 1000 inscritos para esse canal monetizar e ter um alcance cada vez maior. Uma ótima tarde de quinta-feira a todos. Uma ótima sexta-feira. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijo carinhoso a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.